Eu trabalho com Revit e com BIM desde 2009. Eu já trabalhei em 3 centros de treinamento, em 3 empresas da Autodesk, né? Então eu já trabalhei em 2 revendas. Numa das revendas eu dava treinamento também. Na outra eu era especialista técnico, que eu dava suporte ao AutoCAD e ao Revit. E na outra empresa era só treinamento. Tá, então foram 3 empresas sempre com Revit, sempre da Autodesk. Depois eu saí desse mundo um pouco Autodesk e fui trabalhar com projetos. Então eu trabalho com projetos de pequeno, médio e grande porte, né? Então já trabalhei com pequenas reformas, já trabalhei com projetos de grande porte, como shopping centers, como condomínios residenciais condomínios residenciais, né, de vários prédios, então projetos grandes. Trabalhei com projeto de supermercados. Então já trabalhei com vários tipos de projeto e eu posso afirmar que o Revit ele vai ter benefício para trabalhar com qualquer tipo de projeto, desde os menores projetos até os maiores projetos. Vocês estão aí, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus, parece que eu estou falando sozinho. Bom, então eu vou continuando aqui, depois. Então essa é a minha experiência, né? Eu queria saber qual que é a experiência de vocês com o BIM, né? Qual a experiência que vocês têm. E hoje, o que eu queria falar no dia de hoje, né? Hoje eu vou fazer uma palestra sobre produtividade com BIM, né? Sobre como as melhores maneiras de se trabalhar com BIM. Então eu vou falar sobre templates, né? Sobre modelagem, sobre qual a maneira correta de se modelar ou não, sobre gerenciamento de BIM, quais conhecimentos que você tem, que você precisa ter para conseguir gerenciar um projeto de BIM de pequeno, médio e grande porte, que são diferentes cada tipo desses. E também vou falar um pouco da resistência que as pessoas que não têm conhecimento de BIM, que elas têm quando elas começam a trabalhar com esse novo modelo de trabalhar. Certo? Então, continuando aí. Bom, então, primeiramente, quais são os benefícios do BIM, né? Trabalhar com BIM tem diversos benefícios, tá? Mas eu vou falar primeiramente alguns benefícios que tem, né? Alguns que são mais latentes, e ao longo do evento nós vamos falando outros. Então, o primeiro benefício que tem para trabalhar com BIM é você vai trabalhar com um modelo que ele contém inteligência. Não é igual ao AutoCAD, que são um monte de desenhos soltos, né? Cada desenho do projeto está no arquivo, muitas vezes, e esses desenhos eles não têm inteligência. Então, você não sabe se aquilo ali é uma parede, se aquilo ali... Lógico, você pode separar por layers, mas o software não tem essa inteligência, né? Ele não consegue fazer análises com o modelo, com essas linhas, diferentemente do BIM. Então, o BIM nós temos capacidade de fazer um monte de análises, porque ele é baseado no modelo. A grande vantagem do BIM, talvez a maior vantagem do BIM, é que você pode trabalhar... Todas as pessoas que estão trabalhando num projeto, elas podem trabalhar ao mesmo tempo. Então, desde as fases iniciais do projeto. Então, o arquiteto já pode trabalhar junto no mesmo arquivo com um engenheiro de estrutura, pode trabalhar junto com o engenheiro de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, desde as fases iniciais. Então, por que isso é bom? Porque na concepção do projeto, desde as fases iniciais, eles já vão poder conversar junto. Não é aquele processo assim, o arquiteto faz o projeto, depois ele manda para o estrutural, aí o estrutural vê que tem um monte de problema e volta. Não. Então, diminui esse vai e volta. Certo? Continuando. Os quantitativos, quando você trabalha com BIM, diferentemente do CAD, como é que a gente fazia no CAD quando a gente ia fazer uma contagem de portas? A gente colocava geralmente um estagiário para contar as portas.
Então ele começava a contar 1, 2, 3, 4, e quando ele terminava, a gente colocava outro estagiário para contar, para ver se aquele estava certo. E isso aí, logicamente, pode dar um monte de erros. Então, como a gente trabalha no BIM, a possibilidade de ter erros de contagem é bem menor, porque o número que vai sair lá, ele é baseado no modelo, né, em como foi modelado. Lógico, se for modelado errado, pode ser que esse quantitativo tenha erros. Mas... Gente, estão me ouvindo? Alguém manda uma mensagem para mim, por favor, para eu saber que tem alguém me ouvindo. Eu divulguei pouco esse evento, eu não consegui divulgar muito. Eu acho que deu uma travada aqui. Bom, vamos lá. Vou continuar. Então, como eu estava falando, quantitativos que são baseados em modelo, né? Então, aí vai diminuir drasticamente a possibilidade de erros. E isso aí vai significar economia na obra, vai significar várias vantagens em relação ao sistema que nós trabalhávamos antes. Outra grande vantagem é aquilo que eu estava falando. Então, nós temos uma capacidade de analisar o projeto, não só 2D. Então, nós podemos fazer análise em vários softwares complementares, como análise térmica, para saber se aquele edifício vai esquentar muito, se aquela face de um edifício vai esquentar muito ou não. Se a gente vai precisar de mais ou menos ar-condicionado, a gente consegue estipular qual que é o tamanho do ambiente, quantas pessoas que vão ter naquele ambiente, então quanto que vai esquentar aquilo. Através do modelo BIM, nós podemos fazer todos esses tipos de análise. Análise estrutural. Então, desde o começo, se aquilo que a gente está dentro do esperado ou não, se aquela estrutura vai aguentar ou não. Desde as fases iniciais, o arquiteto já consegue conversar com o engenheiro de estrutura, já consegue conversar com o engenheiro de hidráulica, elétrica, HVAC, e com todos os outros engenheiros, e também com quem vai contratar a obra, tá? A pessoa que está pagando a obra, ele tem informação em tempo real de tudo que está acontecendo, quando se trabalha com o modelo BIM. Logicamente, isso é quando todo o processo BIM está feito corretamente, né? Isso é uma coisa que demanda tempo, demanda conhecimento, e nós vamos falar de tudo isso hoje ao longo da minha explicação. Bom, então, eu vou falar aqui quais são os níveis de BIM que tem... Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, só vou ver se está acontecendo alguma coisa. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi, desculpa, eu precisei ver uma coisa ali. Voltando. Bom, então, eu fiz uma separação dos níveis de BIM, né? Para saber, porque nós vamos falar mais para frente sobre um escritório de arquitetura. Por exemplo, no escritório, nós não precisamos ter vários experts em Revit. Nós podemos ter algumas pessoas que sabem mais, outras que sabem menos. Então, eu fiz uma divisão aí de conhecimento para Revit, tá? Mas é só para ter uma ideia, eu não gosto de ficar classificando todas as coisas. As pessoas adoram sair classificando, mas não é para isso, é só para entendimento
do que as pessoas precisam ter, do que um escritório precisa ter para para fazer o desenvolvimento de BIM. E quais conhecimentos, e se determinados conhecimentos eles não tiverem, a produtividade deles vai diminuir. E eu vou demonstrar aqui mais para frente alguns exemplos práticos disso, tá? Então, o primeiro nível de BIM de uma pessoa seria, só um minutinho, seria o nível básico, né? Então, no nível básico é aquela pessoa que ele é capaz de modelar se ele tiver um template pronto. Por acaso vocês coloca aí, eu não sei se vocês sabem o que é um template. Para quem não sabe o que é um template seriam umas configurações iniciais do seu projeto, né? Então, as configurações que você sempre utiliza. Então, tem pessoas que desenvolvem templates, tem pessoas que não conseguem desenvolver o template. Elas conseguem desenvolver o modelo somente a partir de um template que já está pronto, certo? Então, esse seria o primeiro nível de BIM, seria o básico. Segundo nível de BIM seria o nível profissional, né? Que é onde nós vamos querer chegar, onde eu vou apresentar o meu curso, nós vamos querer chegar no nível profissional. Nível profissional é aquela pessoa que consegue utilizar, ela consegue criar, ela consegue modelar, porém ela consegue criar suas próprias famílias e ela consegue criar o seu próprio template. Então, ela não precisa de uma outra pessoa com conhecimento superior para deixar tudo amarradinho para ela, para deixar tudo mastigadinho para ela. Se ela precisar, ela consegue começar um projeto do zero até o final, sem depender de um template ou sem depender de alguém para ficar ajudando ela. Muitas vezes a gente vai no YouTube, né, nos grupos de Revit que nós temos no Facebook e tal, e você sempre vê pessoas assim, eu comprei um template aqui, mas agora eu estou inserindo uma família que eu não tinha no meu template, e a família não está aparecendo, ou eu fiz alguma coisa aqui que que a família sumiu, não está aparecendo. Então, por que acontece isso? Porque a pessoa, mesmo que ela compre um template pronto, ela não vai conseguir se virar no Revit se ela não tiver conhecimento para isso, certo? Então, nem sempre um template só é suficiente. Então, continuando, então esse seria o nível profissional. Então, é aquela pessoa que ela consegue desenvolver um projeto sozinho, do começo ao final. E depois do nível profissional, tem um outro nível que seria o nível manager, tá? Que já seria um nível de gerenciamento. Aí já é um conhecimento bem avançado de Revit. Não tem necessidade de todas as pessoas de um escritório terem esse conhecimento de BIM Manager, tá? Porque basta que uma pessoa saiba, quer dizer, dependendo do grupo de pessoas, mas vamos supor, se você tem um grupo de 5 pessoas, se uma souber criar os padrões, criar o processo, as outras conseguem seguir de acordo com o que esse BIM Manager pré-determinou. Então, esse BIM Manager, ele consegue gerenciar um projeto do começo ao fim, desde as fases iniciais até o final do projeto. Ele consegue criar as famílias, ele consegue criar o processo que vai ser utilizado do começo do projeto até o final. Como vai ser modelado, quem vai modelar, ele vai conversar com, por exemplo, com o arquiteto. Esse BIM Manager, ele tem que ter a capacidade de conversar com o arquiteto e, junto com o arquiteto, entender qual é a melhor forma de modelar aquele projeto. Certo? Então, o manager ele consegue fazer todo esse gerenciamento, que a gente vai debater mais para frente. A gente vai destrinchar mais. Tá? Então, ele consegue fazer o planejamento do modelo e do desenvolvimento do projeto, do começo até o final. E, de repente, se tiver alguma mudança grande no meio do projeto, uma mudança do tipo de estrutura, uma mudança do tipo de linguagem, ele consegue fazer essa mudança sem maiores danos. Logicamente, se todo mundo estiver seguindo o que ele propôs a fazer. Bom, então continuando aí.
Bom, isso então nós falamos de seria específico para uma pessoa, né? Então quais seriam os níveis de BIM para cada pessoa? Agora eu vou falar quais são os níveis de BIM para um escritório de arquitetura, que seria o caso aqui que a gente queria falar hoje sobre produtividade para escritórios de arquitetura. Então o primeiro nível, eu coloquei aqui modelar uma parede. Por quê? Colocar modelar uma parede? Porque as pessoas falam assim, você vai começar a trabalhar com BIM, se você não tiver feito todo o processo de BIM, se você não trabalhar com um modelo federado, que é aquele modelo onde trabalha o arquiteto, o engenheiro, o engenheiro de hidráulica, de elétrica, todo mundo junto, isso não é BIM. Não. Se você modelar uma parede, se essa parede ela tem um começo, tem um fim, você modelou ela tem uma altura, ela tem uma informação de material, isso já é BIM. Logicamente, não é o BIM, não é onde nós desejamos chegar com o BIM, certo? Mas isso já seria um BIM. Qual seria o segundo nível de BIM? Então seria uma pessoa que ela consegue modelar, fazer um projeto de arquitetura do começo ao fim, tá? Então ela consegue fazer os seus templates, as suas famílias e tudo mais sozinho. Esse seria o segundo nível, seria mais ou menos a mesma coisa. O terceiro nível já envolve um projeto de arquitetura com várias pessoas do mesmo escritório trabalhando no mesmo arquivo. Então, por exemplo, a gente teria um gerente de projetos, um projetista formado, né, um projetista com experiência, e um estagiário, de repente, trabalhando no mesmo arquivo. Então, esse seria aí um terceiro nível de BIM dentro de um workflow, ainda só de um escritório de arquitetura. O quarto nível seria um pouquinho mais avançado. Já seria assim, você vai desenvolver os projetos de arquitetura no seu escritório, porém você vai trabalhar, depois que você desenvolver o projeto de arquitetura, você vai enviar esse arquivo para os complementares. Então, para o engenheiro de estrutura, para o engenheiro de elétrica, para o engenheiro de hidráulica, e eles vão conseguir fazer os projetos complementares e depois vão enviar para você. Essa ainda é o quarto nível. Por quê? Porque nesse momento você ainda não está trabalhando junto. Vocês não estão trabalhando todo mundo junto ao mesmo tempo. Ainda você modela, manda, ainda tem esse vai e volta que perde um pouco de tempo. Tá? E o último nível seria esse nível, quando todo mundo estivesse trabalhando no mesmo arquivo, desde as fases iniciais até o final, no mesmo tempo. Então, o arquiteto, o engenheiro estrutural, o engenheiro de MEP, o engenheiro de ar-condicionado, etc. Tá. Chegou mais alguém aí? Chegou mais alguém? Dá um ô. Eu tô gravando aqui, mesmo que não tenha ninguém vendo. Tá? Aí eu vou editar depois essas partes que eu parei aqui. Eu queria esperar chegar mais gente, porque eu queria entrar no software Revit, mas como não chegou ninguém ainda. E hoje, gente, seria uma palestra mais teórica, tá? E na próxima aula, segunda-feira, nós vamos fazer uma aula prática, tá? A aula de segunda e a aula de quarta-feira serão 2 aulas práticas. Segunda-feira vai ser a primeira aula do meu curso, Start Revit Professional, que eu vou dar de maneira gratuita. Tá? As pessoas vão poder acompanhar essa aula no YouTube, porém algumas pessoas vão poder trabalhar no software junto comigo e elas vão poder, se elas tiverem alguma dúvida, elas vão poder compartilhar a tela, esse tipo de coisa. Certo? Eu estou vendo agora aqui que chegaram 5 pessoas, estão tendo 5 playbacks, eles estão vendo da parte de trás. Eu queria que eles estivessem junto comigo, que eu preciso de interação, eu não consigo fazer um vídeo sem interação, entendeu? Eu vou dar uma esperada aí para ver se alguém chega. Por favor, gente, se vocês chegarem, mandam uma mensagem aí. Eu tenho muita dificuldade de conseguir dar aula sem interação. Isso aqui é um mundo novo para mim. Eu acabei não conseguindo divulgar muito bem.
Bom, estão dando sequência aí na live solitária. Vamos tentar aqui continuar. Então, vamos começar a falar sobre o Revit agora. Então, quais são os tipos de arquivo que nós trabalhamos no Revit? Opa. Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo de arquivo é o arquivo de projeto, né? A extensão do arquivo de projeto é o RVT. Então, no Revit, diferente do CAD, toda informação de projeto ele fica dentro do mesmo arquivo. Então, isso diminui a quantidade de erros, né? Com um monte de arquivos. Então, toda a informação que tem num projeto fica dentro do mesmo arquivo RVT. Pode ser que você trabalhe com links separados, né? Mas de qualquer maneira, sempre fica no arquivo RVT. O segundo tipo de arquivo é um arquivo template. Então, a extensão do arquivo template é RTE. Para nós começarmos um arquivo de projeto, nós precisamos sempre começar a partir de um arquivo template, certo? Então, um arquivo template ele vai carregar as configurações iniciais do nosso arquivo de projeto. Então, as nossas cotas, as nossas paredes que possam já ser existentes, nossas portas, janelas. Então, você vai começar já com algumas informações pré-determinadas para não começar do zero, para não ter que criar tudo do zero. Então, esse seria o arquivo de template, que nós vamos falar mais logo como que seria um arquivo de template bom, qual que é um template ruim, certo? Porque isso influencia muito ao se trabalhar com BIM. E é um ponto que eu penso muito diferente em relação a muita gente. Porque as pessoas pensam que você tendo um template bom, você consegue comprar um template bom pronto, que vai funcionar 100% para você. E você não precisa aprender muito Revit ou algo desse tipo. Eu penso um pouco diferente, mas nós já vamos entrar lá. Além do arquivo de template, nós temos o arquivo de família. O que é um arquivo de família? Arquivo de família são arquivos externos. Por exemplo, então uma porta, uma janela, um corrimão, né? No caso, um balaústre, né? Não um corrimão. Corrimão é um arquivo de projeto. Mas, de repente, uma luminária. Então, no Revit, você tem a capacidade de modelar qualquer tipo de bloco, né? No AutoCAD são blocos, então no Revit são famílias. Então, você pode criar a luminária que você quiser, você pode criar a porta que você quiser, praticamente não tem limite, se você souber modelar. Diferente do software do ArchiCAD, que você não tem esse conceito de famílias, né? Você até tem esse conceito de famílias, mas para você modelar uma família no ArchiCAD, você precisa ser um programador. Então, o que eles fazem? Eles já colocam milhões de famílias extremamente parametrizadas, que eu acho muito complicado, porque muitas vezes você não quer mexer em 500 pontos da família, você quer mexer só em alguns pontos. Então, você consegue fazer famílias que trabalhem melhor para aquilo que você já quer. Então, arquivo de família são esses arquivos que você vai carregando. Num template, nós temos informação que fica dentro do arquivo de projeto, e você pode ter informação que fica nessas famílias, que são famílias externas. Você não precisa ter dentro de um template carregadíssimo, cheio de famílias. Nós vamos falar disso mais para frente, deixa eu continuar. E seguindo aí, nós temos o arquivo template de família, que seria a mesma coisa que um template de projeto. São aquelas configurações iniciais que você vai utilizar para começar uma nova família. Então, por exemplo, se você vai fazer uma janela, num arquivo de template de família, vai ter uma parede onde você vai modelar a sua janela. Se você for colocar uma luminária de forro, por exemplo, então no seu template de família já vai ter um forro onde você vai modelar. Então, tem algumas pré-definições para você começar esse arquivo de família. Seguindo, por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos entrar no próximo tópico, que vai ser templates, né? Nós vamos conversar sobre templates. Então, estou fazendo uma visão geral sobre os tipos de arquivo e sobre as informações que vão ou não no template. Então, nós temos dois tipos de família, certo? Que vão no nosso template. São as famílias de sistema, tá? Isso é muito importante. Muitas pessoas não aprendem isso, mas isso é bem importante. Então, quais são as famílias de sistema?
As famílias de sistema são as famílias que vão diretamente no projeto. Então, as informações dela ficam guardadas no arquivo RVT ou no arquivo RTE, que é o template. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma parede nova, eu não tenho como criar uma família externa e jogar no projeto. Então, elas são criadas dentro do arquivo de projeto. E diferentemente da família de componente. Família de componente são os arquivos RFA, que é arquivo de família, que são esses arquivos externos, como eu tinha acabado de citar. Então, por exemplo, uma porta, uma janela, um vaso sanitário, por exemplo, da DECA. Então, se você quiser carregar cubas da DECA, todos os principais fornecedores, eles modelam as suas próprias famílias e disponibilizam para que a gente utilize elas. Da maneira como eles são produzidos. Certo? Então, continuando. Então, vamos falar sobre templates. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque você não precisa ter todas essas famílias num template gigante, tá? Então, vamos assim. Existe template ideal? As pessoas, muitas vezes, né, nós vemos as pessoas aí vendendo projetos. Não, o template ideal. Esse aqui é o template que vai ter tudo o que você precisa. Existe template ideal? Eu te pergunto assim, você é igual à sua amiga? Você é igual ao seu amigo? O seu escritório é igual ao escritório do seu amigo? O tipo de projeto que você faz é o mesmo tipo de projeto que o seu amigo faz, que o seu vizinho faz? O workflow que você utiliza para o seu escritório, ele é o mesmo? Então, eu acho difícil existir um template ideal. Isso quer dizer que você não deve comprar um template, ou que as pessoas estão mentindo? Não, não é que elas estão mentindo, é um argumento de venda, tá? Mas que eu não considero muito realidade. O template ideal é aquele que você vai desenvolver para você mesmo, tá? Então, aquele template que você vai desenvolver para utilizar com o seu workflow da maneira que você trabalha no seu escritório, com aquilo que você quer entregar ou não. Tá? Então, continuando. Então, somente comprando um template, eu consigo trabalhar bem? Um template, começar com um template, ele é de suma importância, tá? Ele é importante. Você não ficar, cada vez que você for fazer um projeto, você for ter que ficar criando as suas famílias, você vai ter uma perda de tempo. Agora, se eu sou uma pessoa que eu não tenho conhecimento nenhum de Revit e vou lá e compro um template, eu não vou nem saber como utilizar esse template. Eu não vou nem saber como... Se eu precisar carregar uma família de fora, ou se de repente alguma coisa sumir, certo? Então, somente com o template, eu vejo muitas vezes alguém fazendo um projeto muito bom, né? Aí coloca lá, aí vem lá as pessoas que amam, você tem template? Ou no caso do Lumion, né? No caso do Lumion é a mesma coisa. No caso do Lumion são os presets, né? Tem preset, tem preset, tem preset. São aquelas pessoas que têm preguiça de fazer as coisas, tá? Eu quero deixar bem claro que essa live aqui, tudo isso que eu tô falando, são opiniões próprias minhas, tá? Você pode concordar ou não, certo? É uma coisa livre. Vocês podem concordar ou não com o que eu tô falando. Não precisa concordar com o que eu tô falando, tá? Mas assim, tudo que eu tô falando, eu estou falando baseado na minha experiência de projeto que eu tenho. Beleza? Continuando. Tamanho do template. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas falando assim: super template, meu template tem 1 GB. Super template tem tudo aqui que eu preciso. Meu Deus, um template de 1 GB. Imagine você começar todos os projetos que você tem com um template de 1 GB. Eu trabalho com projetos gigantes de shopping, de supermercado. E esses projetos, quando chegaram no final, tá? Os arquivos deles tinham 180, 200 megas, 300 megas. Raramente tinha um projeto com 500 megas, algo do tipo. Agora imagine se você for começar todos os templates com 1 GB, certo? Eu digo assim que o template é um exemplo para tentar clarear assim. Um template é como se você fosse arrumar uma mala, certo? Você vai viajar para 10 lugares, você vai viajar para 10 países.
E aí você começa a colocar... Você vai viajar para um país que é frio, para um país que é calor, você começa a colocar todas as blusas, blusa de frio, blusa de calor, tênis de neve. Você vai ficar com uma mala pesadíssima. Você vai ficar carregando essa mala para todo lugar. Logicamente, você vai perder muito tempo com isso, certo? O seu arquivo, começando com 1 GB de template, ele provavelmente ele vai dar vários problemas. Quando você estiver numa fase avançada de projeto, você vai estar com... O seu projeto começa a ficar lento, né? De tanta informação que ele tem que carregar. Então, o que eu falo? Um template ideal... Quais informações tem que ter no seu template? Somente aquelas informações que você utiliza em 90% dos seus projetos. Então, por exemplo, as cotas que você utiliza em todos os projetos, os templates de vista que vocês utilizam em todos os projetos, né? Tem uma porta de madeira de 70, de 80, de 90, uma porta de alumínio que você usa em todos os projetos. Agora, precisa ter uma porta de 4 folhas ou uma porta complexa que você vai utilizar raramente? Não, até porque se você precisar de uma família externa, isso é facilmente carregável. Você pode lá na frente estar precisando de uma coisa diferente, é só você carregar uma família. Para que começar um template com 50 tipos de porta? Certo? Até para trabalhar isso fica ruim. Quando você começa a mexer no projeto, você olha aquela porta, você vai escolher uma porta, tem 50 portas. Aí você vai escolher uma janela, tem 50 janelas. Aí você vai escolher um template de vista, tem 500 milhões de templates de vista. Tá? Então, um template tem que ser uma coisa bem pensada. Tem que ser... Jamais começar um projeto com um template de 1 GB, tá? Então, começar sempre o projeto com um template... um template pequeno, azeitado só para aquilo que você precisa. Tá? Isso vai te dar mais produtividade. Por quê? O seu projeto, ao longo do tempo, ele vai demorar menos tempo pensando. Você vai demorar menos para escolher as coisas. O seu computador vai ficar mais leve. Certo? Então, isso vai influenciar na sua produtividade. Essas questões do template. Continuando. Então, o que eu estava falando. O template está otimizado. Você está... ou o seu template está te ajudando ou está te atrapalhando. Quando você vai procurar uma janela, uma porta, tem 500 portas lá. Isso pode estar te atrapalhando. Eu vou mostrar aqui mais exemplos aqui no Revit. É que como eu não vi... Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. As pessoas estão vendo no playback. Eu queria que elas vissem ao vivo. Eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir fazer... de dar uma aula sem ter uma pessoa me respondendo. Tá? Pra mim, eu tô falando sozinho aqui. Vamos continuar. Só mais um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou tomar uma água aqui. Ver se chega mais alguém aqui pra gente dar sequência. Bom, pessoal, dando sequência então, tá?
É o seguinte, nessa aula de hoje, se tivesse mais pessoas acompanhando aqui comigo ao vivo, eu ia parar aqui nessa palestra, certo? Eu ia sempre falar alguma coisa e ia fazer um exemplo no Revit. Mas como não tem ninguém aqui ao vivo, eu vou deixar para fazer esses exemplos na segunda-feira, tá? Então eu vou continuar aqui falando sobre a parte teórica. Aí só falando, quem quiser participar dessa aula de segunda-feira, me envia um e-mail, né? Ou me deixa o contato lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, me manda um e-mail para eduboa.aularevit@hotmail.com, tá? Que eu vou incluir no grupo e vou passar as informações. Aí na segunda-feira eu vou tentar dar aula com as pessoas aqui ao vivo. Se eu conseguir divulgar melhor, eu não consegui divulgar, gente. Eu tive cheio de coisa para fazer. Eu precisava divulgar isso aqui, acabei não conseguindo divulgar. Não à toa, não tem ninguém vendo aqui quase. Tá. Então eu só vou continuar falando sobre o próximo tópico e eu vou deixar para fazer as aulas, as partes práticas na segunda-feira com mais pessoas de repente me ouvindo ao vivo, tá? Então, continuando aqui. Então, o primeiro tema era sobre templates, né? Depois eu vou dar exemplos de templates bons, templates ruins na prática, tá? Agora, falando sobre modelagem. O que acontece? Quando nós vamos fazer um projeto BIM, nós temos que a pessoa que está trabalhando no Revit e a pessoa que faz o conceito do projeto, elas têm que conseguir conversar. Se a pessoa que faz o conceito do projeto muitas vezes não tem conhecimento de BIM, e a pessoa que vai fazer o projeto, às vezes é um estagiário, ele vai acabar modelando da cabeça dele de maneira equivocada, tá? De maneira totalmente errada, que isso vai... Num primeiro momento parece que não tem problema isso, parece que é a mesma coisa, mas quando no meio do projeto, se você precisar fazer uma mudança, se você modelou da maneira correta, as mudanças vão ser feitas de maneira muito mais rápida do que se você modelou da maneira errada, tá? Só esse exemplo eu vou entrar aqui no Revit, eu vou abrir aqui para dar um exemplo sobre... Eu não tava... voltei aqui agora para o PowerPoint. Tô aprendendo ainda, tá? Essa aqui é a minha primeira live que eu faço no YouTube. Eu deveria ter feito uma live de teste antes, eu não fiz, tá? Então me perdoe. Estou aprendendo a falar com a internet. Espero que eu esteja aprendendo. Então, continuando. A separação do modelo em links. Um BIM Manager ele pode pegar um modelo e separar em links. Então, você consegue... você pode, de repente, deixar a área que é mais difícil de projetar para alguém que tenha mais conhecimento. A área para alguém que tenha menos conhecimento. Você pode colocar o estagiário para trabalhar em determinado momento só para fazer cota. Então, o BIM Manager ele pode fazer essa separação da melhor maneira possível. E essa separação em links é outra coisa que eu não tinha falado. O BIM Manager, além dele ter conhecimento do software e do BIM, ele tem que ter também um conhecimento de arquitetura, tá? Se ele não tiver um conhecimento de arquitetura, ele não vai conseguir criar um modelo que tenha a mesma lógica do projeto de arquitetura. Entendeu? Então, um BIM Manager ele precisa ter todo esse conhecimento. O arquiteto, se o arquiteto não tiver conhecimento de projeto, ele tem que conversar, o arquiteto que faz o conceito do projeto, ele tem que conversar com o BIM Manager para que o BIM Manager entenda qual que é o conceito de projeto e consiga definir qual que vai ser a melhor maneira de projetar aquilo. Beleza? Continuando. Então, divisão do trabalho em equipe, né? Isso que eu acabei de falar. E é isso, gente. Assim, eu espero que... Assim, eu queria dar mais exemplos práticos aqui, mas como as pessoas estão vendo tudo em playback, eu preciso ter feedback do que eu estou falando, se as pessoas estão entendendo ou não. E quando eu explico, então o que eu fiz? Eu dei uma aula só teórica hoje, tá? Eu só falei de questões teóricas.
Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloca aí, eu vou responder depois. Então eu vou novamente fazer o convite aqui. Quem quiser participar da aula segunda-feira de maneira presencial, tá? Manda uma mensagem pra mim no meu e-mail ou no grupo lá de WhatsApp. Mas quem não tá no grupo de WhatsApp ainda, me manda um e-mail com seu número de WhatsApp para eduboa.aulahavit@hotmail.com. Me manda um e-mail que eu vou adicionar vocês no grupo de WhatsApp. E nós vamos falar mais sobre. Eu vou passar os passos lá. Se alguém tiver alguma dúvida de como instalar o Revit, tá? Eu tenho vídeos de como instalar o Revit. Se você for estudante, você precisa se cadastrar lá. Se você não for estudante, você pode baixar o trial para conseguir acompanhar a aula da segunda-feira, beleza? Então se inscreve lá aí eu vou tentar falar com vocês na sexta, sábado ou domingo, antes da segunda, tá? Para conseguir definir com as pessoas que queiram ver, queiram fazer o projeto, beleza? Então se inscreve lá, que aí na segunda-feira vai ser uma parte mais prática. Aí todo mundo na segunda-feira precisa já estar com o Revit instalado, tá? Eu fiz essa aula hoje de maneira mais teórica, por quê? Porque provavelmente as pessoas não iam estar com o Revit instalado. Então na segunda-feira todo mundo precisa já estar com o Revit instalado, beleza? E aí também assim, se alguém, pro terceiro dia, no segundo dia eu vou fazer uma aula bem básica, não precisa ter nenhum conhecimento, tá? Eu vou explicar bem desde o começo o Revit. E no terceiro dia eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou fazer um hands-on, que vai ser uma coisa mão na massa, mas eu não vou explicar passo a passo, tá? A pessoa vai só copiando o que eu estou fazendo para entender as possibilidades que o Revit tem, tá? Eu não vou explicar passo a passo, eu vou tacar ali pau, vou fazendo. E na segunda aula também, eu vou falar algumas coisas, alguns tópicos, e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira que eu fale um pouco disso, eu posso também pegar esse tópico que as pessoas querem ouvir, eu posso falar sobre na terceira aula, beleza? Então eu gostaria de pedir aí, eu divulguei muito mal esse evento aqui. Eu vou fazer um outro na sequência, tá? Eu vou fazer, acho que todo mês, toda semana. Eu vou começar a fazer o meu canal também, onde eu vou postar vídeos de Revit, não só de Revit, mas de outros softwares de arquitetura, tá? Softwares de render. Então, deixa aí o comentário para você. Compartilha essa live. Deixa aí se vocês querem saber qual informação vocês querem saber mais. Se vocês têm algum tópico que vocês queiram saber, que vocês queiram que eu faça alguma palestra sobre esse tópico, porque eu posso fazer para o terceiro dia, tá? Então deixa aí o comentário, compartilha aí. Eu peço desculpa novamente, tá? Porque o canal que eu fiz para fazer essa live deu um problema, então eu tive que usar um canal antigo meu que eu tinha para conseguir fazer essa live. A live da segunda-feira vai ser no canal novo, tá? Então eu vou passar o link corretamente, mas aguardo vocês lá, beleza? Isso aí, obrigado. Até segunda-feira.